Criado para se tornar semelhante a Cristo. O primeiro propósito da nossa vida é: você foi planejado para agradar a Deus. O segundo, você é formado para fazer parte da família de Deus. E o terceiro propósito da sua vida é que você foi criado para se tornar semelhante a Cristo. Colossenses capítulo 2, versículo 7 diz: deixe que as raízes de vocês se aprofundem nele e extraiam dele a nutrição. Cuidem de continuar a crescer no Senhor e tornar-se fortes e vigorosos na verdade, e que a vida de vocês transborde de alegria e gratidão por tudo quanto ele tem feito. Criado para ser semelhante a Cristo. Romanos 8, 29 está escrito: Deus sempre soube o que estava fazendo. Ele decidiu desde o princípio moldar a vida daqueles que o amam pelos mesmos padrões da vida do Filho. Nele vemos a vida humana em sua forma original. Eu e você fomos formados por Deus para nos tornarmos parecidos com Cristo. Desde o princípio, o plano de Deus tem sido fazê-lo à semelhança de seu Filho Jesus. Esse é o seu destino e o terceiro propósito da tua vida. Deus anunciou a sua intenção em Gênesis capítulo 1, versículo 26. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Em toda a criação, somente o ser humano foi feito à imagem e semelhança de Deus. Este é um grande privilégio, de muita honra para mim e para você. Não sabemos tudo o que esta frase abrange, mas conhecemos alguns aspectos que ela inclui, tal qual Deus, somos seres espirituais. O nosso espírito é imortal e sobreviverá ao nosso corpo terreno. Nós somos inteligentes, podemos pensar, ponderar, solucionar problemas. Como Deus, nós nos relacionamos, podemos dar e receber amor verdadeiro e somos dotados de consciência moral. Nós podemos discernir entre o certo e o errado, o que nos torna ainda mais responsáveis diante de Deus. A Bíblia diz que todas as pessoas, e não apenas os cristãos, detêm parte da imagem de Deus. Esse é o motivo pelo qual o assassinato e o aborto são errados. Mas a imagem está incompleta, tendo sido danificada e distorcida pelo pecado. Então Deus enviou Jesus para restaurar a plena imagem que havia sido perdida. Mas com o que exatamente se parece a plena imagem e semelhança de Deus? Ela se parece com Jesus Cristo. A Bíblia diz que Jesus é a imagem de Deus, a imagem do Deus invisível e a expressão exata do seu ser. As pessoas usam frequentemente a expressão tal pai, tal filho, para se referir à semelhança familiar. Quando as pessoas veem a minha imagem em meus filhos, eu fico muito feliz. Deus também quer que seus filhos tenham a sua imagem e a sua semelhança. Deixe-me ser absolutamente claro: você jamais se tornará igual a Deus, ou mesmo a um Deus. Essa mentira arrogante é a mais antiga tentação do diabo. Satanás prometeu a Adão e Eva que, se seguissem o seu conselho, seriam como Deus. Mas como criaturas, jamais seremos o Criador. Deus não quer que você se torne um Deus, Ele quer que você se torne santo. Ou seja, Ele quer que você assuma valores, atitudes e caráter próprio dele. A Bíblia diz em Efésios 4, 22 ao 24: busque uma maneira completamente nova de viver. Uma vida moldada por Deus, uma vida renovada no interior e que se demonstre na conduta de vocês,
à medida que Deus reproduz detalhadamente o caráter dele em você. O supremo objetivo de Deus para a sua vida na terra não é conforto, mas um desenvolvimento do seu caráter. Ele quer que você cresça espiritualmente e se torne semelhante a Cristo. Tornar-se semelhante a Cristo não significa perder a sua personalidade ou se tornar um clone mecânico. Deus criou em você um caráter único. Portanto, é óbvio que não quer destruí-lo. O cristianismo ocupa-se da transformação do caráter e não da sua personalidade. Toda vez que esquece que o caráter é um dos propósitos de Deus para a sua vida, você se torna frustrado pela situação que o cerca. Você pensa consigo mesmo: por que isso está acontecendo comigo? Por que estou passando por momentos tão difíceis? A resposta é que a vida deve ser difícil. É isso que nos possibilita crescer, as dificuldades da vida. Lembre-se de que a terra não é o céu. Muitos cristãos interpretam erroneamente a promessa de Jesus de uma vida em abundância, como se fosse saúde perfeita, estilo de vida confortável, felicidade constante, plena realização dos sonhos e o alívio instantâneo dos problemas por meio da fé e da oração. Em poucas palavras, esperam que a vida cristã seja fácil, esperam que o céu seja na terra. Essa perspectiva voltada para si mesmo trata Deus como se fosse o gênio da lâmpada, que existe tão somente para nos servir em nossa busca egoísta e em nossa realização pessoal. Mas Deus não é o nosso criado. E caso nos deixemos levar pela ideia que a vida deve ser fácil, ou ficaremos grandemente desapontados, ou viveremos nos recusando a aceitar a realidade. Nunca se esqueça de que a vida não gira em torno de você. Você existe para os propósitos de Deus e não ao contrário. Por que Deus lhe proporciona um céu sobre a terra quando Ele já planejou o verdadeiro céu para você na sua eternidade? Deus nos dá o nosso tempo na terra para construirmos e fortalecermos o nosso caráter para o céu. A obra do Espírito Santo de Deus começa em você. É tarefa do Espírito Santo produzir um caráter semelhante ao de Cristo em você. A Bíblia diz em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, a parte B do versículo diz assim: conforme o Espírito do Senhor opera em nós, tornamo-nos mais e mais como Ele e refletimos a sua glória cada vez mais. O processo de transformação pelo qual nós nos tornamos mais semelhantes a Jesus é chamado de santificação. E esse é o terceiro propósito de sua vida sobre a terra. Você não pode reproduzir o caráter de Jesus pelos seus próprios esforços. Decisões de ano novo, força de vontade, as melhores intenções do seu coração não são suficientes. Somente o Espírito Santo tem o poder de realizar as transformações que Deus deseja para a nossa vida. A Bíblia diz em Filipenses capítulo 2, versículo 13: Deus está operando em vocês, dando-lhes o desejo de obedecê-lo e o poder para fazer o que lhe agrada. Mencione o poder do Espírito Santo. E muitas pessoas imaginam manifestações miraculosas ou emoções intensas, mas na maioria das vezes o poder do Espírito Santo é liberado na sua vida de maneira tranquila e despretensiosa, de modo que você nem se dá conta, nem tem nenhuma sensação. Ei, guarde isso. As características de Cristo não são produzidas por imitação,
mas por habitação. Nós permitimos que Cristo viva através de nós, pois este é o segredo: Cristo vive em vós. Mas como isso acontece na vida real? Pelas escolhas que fazemos. Nós escolhemos fazer a coisa certa nas diversas situações de nossa vida e confiamos no Espírito Santo de Deus para nos dar força, amor, fé e sabedoria para fazê-la. Uma vez que o Espírito de Deus vive dentro de nós, essas coisas estão sempre à disposição quando pedidas. Você precisa cooperar com o Espírito Santo. Por toda a Bíblia, vemos uma importante verdade ilustrada repetidamente. O Espírito Santo libera poder no momento em que você dá um passo de fé. Quando Josué se deparou com um grande obstáculo, as águas transbordantes do Rio Jordão recuaram somente depois que os líderes pisaram na água corrente, em obediência e fé. A obediência libera o poder de Deus. Deus espera que você haja primeiro. Não espere sentir-se poderoso ou confiante. Siga adiante na sua fraqueza, fazendo a coisa certa a despeito dos seus medos e dos seus sentimentos. É assim que você coopera com o Espírito Santo. E essa é a forma que o seu caráter se desenvolve. A Bíblia compara o crescimento espiritual a uma semente, a uma edificação, a uma criança em crescimento. Cada metáfora existe uma participação ativa. Exemplo: sementes devem ser plantadas e cuidadas. Edificações devem ser construídas. Elas não aparecem do nada simplesmente. E crianças devem comer e se exercitar para crescer. Embora esforço não tenha nada a ver com a salvação, está relacionado com o seu crescimento espiritual. Pelo menos em 8 ocasiões no Novo Testamento, recebemos a ordem de nos esforçarmos em nosso crescimento, até nos tornarmos semelhantes a Jesus Cristo. Você não fica apenas por ali, à espera de que isso aconteça. Paulo explica em Efésios capítulo 4, versículo 22 ao 24, os 3 deveres para nos tornarmos semelhantes a Cristo. Em primeiro lugar, devemos abandonar a nossa antiga maneira de agir. Tudo referente àquela antiga forma de viver tem de ir embora. Está completamente corrompida. Livrem-se dela. Em segundo lugar, devemos mudar a nossa forma de pensar. Deixe que o Espírito Santo transforme a sua maneira de pensar. A Bíblia diz que somos transformados pela renovação de nossa mente. Precisamos ser transformados de dentro para fora. Assim como uma pobre lagarta se transforma em uma linda borboleta. Em terceiro lugar, precisamos adquirir o caráter de Cristo ao desenvolver hábitos novos e dignos de Deus. O caráter é basicamente a soma dos hábitos. É como você habitualmente age. A Bíblia diz: revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Deus usa a sua palavra, as pessoas e as circunstâncias para moldar eu e você. Estes 3 fatores são indispensáveis para o desenvolvimento do nosso caráter. A palavra de Deus supre a verdade que precisamos para crescer. Os filhos de Deus suprem o apoio que necessitamos para crescer. E as circunstâncias suprem o ambiente que precisamos para colocar em prática as características de Jesus Cristo.
Se você estudar e aplicar a palavra de Deus, se reunir regularmente com os outros cristãos e aprender a confiar em Deus nos momentos difíceis, garanto que você se tornará mais parecido com Jesus. Muitas pessoas presumem que tudo que necessitam para crescer espiritualmente é estudo bíblico e oração. Mas algumas questões da vida nunca serão transformadas somente pelo conhecimento, somente pelo estudo bíblico ou somente pela oração. Deus usa as pessoas. Ele normalmente prefere operar por meio de pessoas a realizar milagres, de forma que dependemos uns dos outros para alcançar a comunhão, porque Ele quer que cresçamos todos juntos. A maturidade espiritual não é uma busca individual e solitária. Você não pode crescer à imagem e semelhança de Cristo em isolamento. Você deve ter pessoas à sua volta e interagir totalmente com elas. Sabe que você precisa? Sabe por que você precisa fazer parte de uma igreja, de uma comunidade? Porque a verdadeira maturidade espiritual diz respeito a aprender a amar como Jesus amou. Eu e você não pode ser semelhante a Jesus na prática sem que haja relacionamento com as outras pessoas. Lembre-se, tudo está em torno do amor. Amar a Deus e amar ao próximo. Tornar-se semelhante a Cristo é lento e longo processo de crescimento. A maturidade espiritual não é instantânea e nem automática. É um desenvolvimento que durará pelo resto da sua vida. A respeito desse processo, Paulo disse em Efésios 4:13: isso irá continuar até que sejam maduros como Cristo e seremos iguais a Ele. Ei, você é um lindo trabalho em execução. Sua transformação espiritual, no que se refere a desenvolver o caráter de Jesus, durará o resto da sua vida. E mesmo assim não será completada aqui na terra. Ela só estará terminada quando você for para o céu ou quando Jesus voltar para buscar a tua igreja. Deus está muito mais interessado em quem você é do que no que você faz. Deus se preocupa muito mais com o seu caráter do que com a sua carreira, porque você levará o caráter para a eternidade, mas a carreira não. Jesus não morreu naquela cruz apenas para que pudéssemos levar vidas equilibradas e confortáveis. O seu propósito é muito mais profundo. Ele quer nos tornar como Ele, antes de nos levar para o céu. Esse é o nosso grande privilégio, nossa responsabilidade direta e o nosso destino final. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.